Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e na nossa aula de geografia de hoje vamos conversar sobre uma coisa muito importante, sobre o povo brasileiro, sobre a nossa origem. Você sabe de onde que você veio? Vamos descobrir agora. Vem comigo. Antes de iniciar nossa aula, a gente vai falar sobre o nosso objetivo. O nosso objetivo é, olha só, identificar as diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre os grupos em diferentes territórios, tá bom? Esse é o objetivo da nossa aula. Olha só, nessa imagem a gente observa o quê? O que que a gente tem aqui nessa imagem? Crianças, mas são crianças diferentes. Nós temos criança indígena, criança negra, criança branca, criança de origem asiática. É sobre essas diferenças que a gente vai conversar hoje. Você já se perguntou por que que essas diferenças acontecem? Por que que a gente olha para o povo brasileiro e vê diferentes características, tudo isso? É porque nós somos um povo miscigenado, né? Miscigenação significa o quê? É um processo de mistura de indivíduos de etnias diferentes. Por que que isso acontece no Brasil? Porque nós fomos formados por diversos povos de origens bem diferentes. Antes de iniciar a nossa conversa sobre as raízes do povo brasileiro, a gente vai olhar esse gráfico e identificar de que forma que o povo brasileiro se autodeclara, né? Olha só, 42,7% da nossa população se declara branca, 9,4% se declara negra e 46,8% se declara parda. 1,2% se declara amarelo ou indígena. A primeira raiz do povo brasileiro é uma raiz indígena. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram por aqui, tinha quem na nossa terra? Tinha os indígenas. Nossa terra não era uma terra sem dono. Desde a ocupação portuguesa no nosso território, lá em 1500, quando eles chegaram no Brasil, os povos indígenas vêm sofrendo com a influência do homem branco, né, sobre os povos indígenas e sobre as terras indígenas. E o que aconteceu? Os portugueses chegaram no Brasil, eles não estavam bem intencionados, eles queriam nossas riquezas, né? E eles começaram a explorar os nossos índios, eles começaram a tomar posse das terras dos povos indígenas. E o que houve? O povo indígena ele começou a ser dizimado, né? Então, muitos povos que existiam naquela época não existem mais hoje. É tanto que hoje o Brasil possui uma média de 900 mil indígenas. E olha só, lá atrás a gente tinha 1.440 etnias diferentes, né? Hoje nós temos apenas 283 etnias de povos indígenas vivendo no Brasil. Daí a gente confirma o quanto os indígenas vêm sofrendo desde o nosso processo de colonização. E agora eu te faço uma pergunta. Os povos indígenas hoje vivem em harmonia? Não sofrem mais nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de violência? Eles vivem bem? Eles vivem em paz? Infelizmente não. Agora a gente vai trazer uma notícia para vocês que é uma notícia muito ruim, é uma notícia muito triste. Hoje, os povos indígenas eles estão sofrendo muito com os garimpos ilegais. Aqui a gente tem um gráfico onde mostra a área desmatada por garimpo em terras indígenas. Você observa que esse desmatamento ele começou aumentando lá em 2017, 2018, 2019, caiu um pouquinho em 2020, aumentou bastante em 2021, reduziu em 2022, né? Porém, veja essa notícia de agora. A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros
estejam ilegalmente na terra indígena Yanomami. São pouco mais de 30 mil Yanomami na área que deveria, por lei, ser preservada. No entanto, a comunidade sofre com o avanço do garimpo ilegal, que apenas em 2022 cresceu 54%. Mas por que o garimpo ilegal causa tanto mal aos povos indígenas? Analise essa imagem. Quando você olha para isso, você fica alegre ou triste? É uma imagem de destruição, de desmatamento, né? Então, o garimpo ilegal, ele traz isso para o povo indígena, né? Ele desmata suas terras, ele polui suas águas, ele polui seus alimentos, né? E o povo indígena, ele vive da natureza, do que ele encontra na natureza, né? Para se alimentar, para sobreviver. E eles são extremamente importantes porque, como eles vivem da natureza, eles preservam a natureza. E o que o garimpo vem? O garimpo tira tudo isso deles, né? Por isso, é extremamente importante os governos protegerem os povos indígenas. Para o garimpo ilegal, para que esse ouro seja extraído dessas terras, eles usam muitos produtos químicos que, como eu falei, polui a terra, polui a água, polui os alimentos e causa o quê? Causa desnutrição, causa muitas doenças, né? E causa mortes. Muitos indígenas das terras Yanomamis estão morrendo devido ao garimpo ilegal. Por quê? Né? Com o garimpo ilegal, aumentou muito os casos de malária, né? E o povo indígena não tem tanto acesso à saúde como nós que moramos aqui na cidade. É tanto que no início do ano de 2023, o governo federal fez uma força-tarefa, né? Está fazendo até agora, para quê? Para tratar o povo indígena que vem sofrendo com o garimpo ilegal. Tratar a saúde, cuidar melhor da alimentação, proteger suas terras e tirar os garimpeiros daquela região, tá? Então, por isso que a gente diz, como está aqui na imagem, garimpo ilegal, não, tá? Por quê? Porque a gente precisa proteger o nosso povo indígena, né? Todos nós brasileiros temos raiz indígena no nosso sangue. Devido a todas essas informações que eu trouxe para vocês, né, o quanto o garimpo ilegal tem contribuído negativamente para o povo indígena no Brasil, a gente precisa combater o garimpo ilegal e a gente precisa cuidar muito do povo indígena. Outra importante raiz do povo brasileiro é a raiz africana, né? O Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram o povo negro, né, nas suas caravelas. Esse povo ele foi tirado à força das suas terras da África para serem escravizados, né, lá por volta do século XVI. Com o passar do tempo, alguns anos, a princesa Isabel criou a Lei Áurea, onde ela aboliu a escravidão. Porém, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a exterminar, a acabar com a escravidão. Infelizmente, até hoje, o povo negro sofre as consequências, né, da escravidão, da discriminação, de muitas coisas. Aqui nós vamos citar 3 consequências que até hoje são enfrentadas pelo povo negro, tá bom? A primeira é o analfabetismo entre os afrodescendentes é bem maior que entre a população branca. Os rendimentos financeiros da população branca são maiores que o da população negra. E a maior parte da população que chega às universidades é branca. Então, infelizmente, são questões históricas que a gente precisa reparar o quanto antes. E um dos fatores que, infelizmente, ocorre até hoje no Brasil e no mundo todo é o racismo, que é o preconceito racial. É quando uma pessoa desrespeita a outra pelo fato dela ser diferente, seja pela sua cor,
né? Quando não acontece o respeito entre as pessoas voltado para a cor da pele. E no Brasil, o racismo ele é crime, ele é inafiançável, você pode ser preso, né? E ele é um crime que, caso ele ocorra hoje e a pessoa queira denunciar só daqui a um ano, não tem problema. Se você sofreu racismo em algum momento da sua vida, você pode denunciar o seu agressor. Como eu acabei de falar, infelizmente, até hoje, acontece casos de racismo no Brasil. Veja essa notícia comigo. Professora denuncia ter sofrido ataque racista em Bacabal, uma cidade aqui do Maranhão. Esse fato aconteceu agora no início de 2023, né, onde uma professora foi desrespeitada pelo fato de ser negra. Isso aconteceu em um estacionamento de um supermercado em Bacabal. E a gente tem que trabalhar contra o preconceito. Não só não é porque eu não faço, mas a gente tem que combater também quem é preconceituoso, quem é racista, e a gente tem que refletir também sobre algumas atitudes que nós temos, algumas falas que são preconceituosas, que são racistas. Vamos analisar alguma delas. Ovelha negra. Quando você fala assim, fulano é a ovelha negra da família. O que você quer dizer? Que fulano é uma pessoa má, é uma pessoa ruim. Aí você diz o quê? Que ela é uma ovelha negra. Isso é uma expressão racista. Então eu vou te convidar a tirar essa expressão do teu vocabulário. Por quê? A palavra negra aqui dá a entender que é algo ruim, que é algo negativo, tá bom? Então vamos tirar essa palavra do nosso vocabulário. Outra palavra é da cor do pecado. Essa expressão, ela serve para tratar a mulher negra como um objeto, né? A gente está objetificando ela, tá bom? Então, tire essa expressão do seu vocabulário, tá bom? Não sou tuas negas. Quando alguém te pede para fazer algo que você fala assim, não sou tuas negas. O que você está dizendo? Você está dizendo que a negra não tem valor? Que o negro é qualquer coisa? Não, isso está errado. Abomine essa expressão do seu vocabulário. Denegrir, né? Tornar algo negro, tá bom? Você vai substituir essa palavra por difamar, tá? Denegrir também é uma palavra racista. Criado mudo. Você sabe a origem da palavra criado mudo? A palavra criado mudo, ela tem origem lá no período de escravidão, onde um escravo ele ficava parado, mudo, do lado da cama do senhor para lhe servir, e ele não podia fazer barulho, né? Nós usamos essa palavra para definir o quê? Uma mesa que fica ali do lado da cabeceira. Mas se eu sei que é uma mesa de cabeceira, não tem por que eu falar que é um criado mudo, tá bem? Então, a gente vem passando por essas ressignificações, onde precisamos tirar essa palavra do nosso vocabulário. Outra expressão que nós devemos tirar do nosso vocabulário é meia tigela. Geralmente as pessoas usam meia tigela para falar que algo não é bom, né? Uma comida, um trabalho, né? Que algo não é bom ou que algo não saiu como esperado. Mas por que essa expressão é uma expressão racista? Vou te explicar agora, tá? Lá no período colonial, existia o quê? Os senhores, os colonizadores, né? Os donos de terra, e eles tinham o homem escravizado, tá? O que eles faziam? Quando o trabalho não era bem feito, ou quando o trabalho não era executado da forma que eles esperavam, ao invés deles servirem o alimento completo para o homem escravizado, eles faziam o quê? Eles serviam apenas meia tigela para punir o homem escravizado, tá bem? Então, por isso nós devemos tirar essa expressão do nosso vocabulário, tá? Reflita sobre isso e ressignifique, repense. Racismo, não.
Caso você observe alguma atitude racista do seu coleguinha, na sua escola, chame sua professora, chame seu professor, denuncie, fale, seja em qualquer lugar, não se cale. Agora eu vou te convidar a fazer uma reflexão muito simples, porém muito importante. Aqui nós temos algumas cores. Nós temos o preto, o branco, o amarelo. Todas essas cores são cores de pele. Infelizmente, principalmente na escola, muitas crianças definem o salmão como cor de pele. E o salmão não é cor de pele. O salmão é salmão. Nós temos uma diversidade de cores e todas elas extremamente bonitas. Quando você for pintar um desenho, você pode pintar de qualquer uma dessas cores que vai ser cor de pele. Preto é cor de pele, amarelo é cor de pele, branco é cor de pele. Todas essas cores são cores de pele, tá bom? Então, um próximo desenho, pinte da cor que você quiser. Outra raiz do povo brasileiro é a raiz europeia. Afinal, quem colonizou o Brasil foram os europeus, os portugueses, os italianos. Esse povo ele chegou no Brasil lá em 1500, né? E também contribuiu para o nosso processo de miscigenação. Agora nós vamos analisar um gráfico do período de colonização brasileira lá em 1800, a partir de 1800, né? Logo depois do período de colonização, para ver quem eram os imigrantes brasileiros. Nós tínhamos 31% de portugueses, 30% de italianos, 4% de japoneses, 13% de espanhóis, 4% de alemães e 17% de outros povos, asiáticos, enfim, outros povos. Todos esses povos contribuíram para o nosso processo de miscigenação. Uma das grandes contribuições desse povo também foi na nossa arquitetura. Aqui a gente tem uma imagem do Centro Histórico de São Luís, que foi colonizado pelos portugueses e pelos holandeses. Então, você vai observar uma arquitetura completamente típica daquele período, né? Que é uma arquitetura com muitos azulejos, muito colorido e que é lindo. Caso você já tenha ido a São Luís, você deve ter visto, né? Você deve ter visitado o Centro Histórico e se você não foi ainda, eu te convido a ir e a conhecer um pouco da nossa história. Voltando, retomando o início da nossa aula, o que é miscigenação, né? Miscigenação é o processo de mistura de indivíduos de etnias diferentes. Então, nós brasileiros somos um povo altamente miscigenado, né? Raiz indígena, africana, portuguesa, holandesa, inglesa, enfim. Nós temos a contribuição de todos esses povos no nosso sangue. Olha só essa imagem, uma criança negra, uma criança com raiz indígena, uma criança com raiz asiática. As três altamente diferentes e todas crianças e todas lindas. Então, valorize, observe que as diferenças, elas tornam o brasileiro um povo altamente único e belo. Nesse momento, vou te convidar a clicar nesse link que está na tela para a gente desenvolver uma atividade. Quando carregar, você vai clicar em começar. E você vai fazer um quiz show sobre a nossa aula de hoje. Faz aí de casa, verifica o que você aprendeu. Se tiver errado alguma questão, refaz, tá bom? E vem com a gente para combater o racismo. Por hoje ficamos por aqui e até nossa próxima aula. Tchau!